Conexão CNN. Conexão CNN com a participação aqui do Leandro Rezende, tá lá no Rio de Janeiro. Tudo bem, Leandro? Bom dia para você. Oi, Nonato. Bom dia para você, para Larissa, para todos os nossos ouvintes. Bom dia. Leandro, houve um pedido de desculpas do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, ao ministro Luiz Eduardo Ramos, que é ministro da Secretaria de Governo. Ele classificou como um excesso a discussão que eles tiveram no final da semana, né, quinta, sexta-feira, quando o Salles afirmou que Ramos deveria parar de adotar uma postura de Maria fofoca. Isso acabou gerando, obviamente, um desgaste ali na relação, um mal-entendido, e o ministro Salles acabou pedindo desculpas no fim de semana. A paz está selada, Leandro? Olha, Nonato, momento de bola no chão, né? Pelo menos a semana começa aí com os dois envolvidos nessa briga, que teve esse termo aí, Maria Fofoca, utilizado. Parecia briga de colégio, né? Ali pelas redes sociais, ministro Ricardo Salles contra o ministro Luiz Eduardo Ramos. Ontem selaram as pazes aí também pelas redes sociais. Essa foi quase que uma briga totalmente virtual. Mas parece agora que a paz está selada, né? Acaba que vira aquele momento da briga que ninguém sabe mais exatamente por que começou. A gente vai contar aqui. Mas eu acho que esse pedido de desculpas, Nonato, é fundamental para a gente colocar mais um ponto aí na história do governo Bolsonaro. É mais um exemplo da briga entre a ala militar, ligada mais à política, né? Mais afeita a fazer política com o legislativo, conversar, enfim, tentar fazer política, e a ala considerada mais ideológica, que é encabeçada por alguns ministros, como Ricardo Salles, e também pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro, e aí notadamente o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador aqui da minha cidade, aqui do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Só para lembrar para o nosso ouvinte como é que começou essa briga. Na última quinta-feira, o ministro Ricardo Salles foi às redes sociais, foi lá no Twitter dele e chamou o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, que tem a responsabilidade de fazer a articulação política, de Maria Fofoca. Era uma reação a uma nota do jornal o Globo que dizia ali, ministro Ricardo Salles está esticando a corda com a ala militar ao pedir mais recursos para o IBAMA. O que estava ali no subtexto dessa acusação de Maria Fofoca, né, Nonato? Ele estava dizendo que a fonte da reportagem do jornal Globo seria o general Luiz Eduardo Ramos. E aí começou esse processo de fritura desde a quinta-feira até agora no domingo, quando bola no chão, colocada ali, mas essa divisão política continua bem acentuada dentro do governo, Nonato. Agora, figuras importantes da política acabaram, de algum modo, comentando um pouco o tema, né, Leandro? O caso do Rodrigo Maia, por exemplo. Não, aí foi no sábado, né? No sábado estava de plantão, inclusive, na CNN. A gente achou agora essa crise vai escalonar, vai subir de vez. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, uma figura que sempre, até comentei isso na nossa programação, sempre ele menciona Luiz Eduardo Ramos como uma pessoa importante para a articulação entre o presidente Jair Bolsonaro e o Legislativo. A gente sabe, né, desde 2019, não é uma relação fácil ali entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia. E aí, Rodrigo Maia vai nas redes sociais dizer que, não satisfeito em destruir o meio ambiente, Ricardo Salles também estaria empenhado em destruir o governo. Logo na sequência, o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, também vai lá fazer uma defesa do ministro Luiz Eduardo Ramos. Então a crise ganhou contornos aí de problemas na relação entre o executivo e o legislativo. Quem entrou em campo para apaziguar isso, colocar os pingos nos is, foi justamente o presidente Jair Bolsonaro. Ontem ele apareceu lá em Brasília, deu um passeio com Luiz Eduardo Ramos, que é amigo dele há muitos anos, e aí vieram os pedidos de desculpas. Primeiro o de Ricardo Salles e depois o de Luiz Eduardo Ramos. Acaba que a grande questão, que é a situação do IBAMA, a situação complicada do meio ambiente no Brasil, a gente está vendo o que está acontecendo no Pantanal, acaba ficando em segundo plano numa briga eminentemente digital,
mas uma briga que envolve mais uma vez os ministérios do governo Bolsonaro com dificuldade de diálogo entre si. A gente lembra, no começo do mês de outubro, a gente teve uma outra briga lá na área econômica, ministro Paulo Guedes, ministro Rogério Marinho também trocando farpas aí pela imprensa. Realmente é um governo que a cada 2 semanas, mais ou menos, Nonato, se a gente for tirar pelo mês de outubro, tem uma briga entre os ministros, né? Pois é, tomara que efetivamente o pedido de desculpas seja suficiente, que a gente não tenha, como você disse, uma escalada desse tipo de crise, porque não é bom para governo nenhum, consequentemente não é bom para país nenhum, né, Leandro? Pois é, não é bom para país nenhum e a gente está falando de coisas muito sensíveis, né? Aquela questão no começo desse mês, tanta coisa já aconteceu do começo de outubro para cá que a gente até esquece, mas ali a briga da área econômica era para lançar um programa de auxílio às pessoas pobres, né? A discussão ali orçamentária, que às vezes o nosso ouvinte até pode ter uma certa dificuldade de acompanhar, porque são muitos assuntos, mas era ali um programa importante para ajudar as pessoas mais pobres, o Renda Cidadã. Agora a gente está tendo uma discussão também digital ali, essa discussão nas redes sociais com o envolvimento dos filhos do presidente, que são sempre muito ativos nas redes, tendo como pano de fundo a situação do meio ambiente, para a situação, aliás, grave, que o mundo todo está olhando para cá. O mundo todo olha para o Brasil, para o Pantanal, olha para a Amazônia, olha para o que está acontecendo e quando vai ver, né, as pessoas que têm que responder sobre isso estão ali chamando uns aos outros de Maria Fofoca e usando esses termos que não são condizentes aí com a gravidade, com a grandeza desses problemas todos, né, Nonato? Sem dúvida. Leandro, obrigado, bom trabalho para você, até amanhã. Valeu, Nonato, até amanhã, boa semana para todos.